Hoje você não tem mais um calendário onde se privilegia os eventos. Até porque, e esse é um assunto que eu queria aqui aproveitar a tua audiência para dizer que a Minas Arena ela fez um negócio muito interessante. Ela contratou a UFMG para que a UFMG fizesse um estudo dos impactos econômicos na área de eventos e no futebol. Eu acho que a Minas Arena esperava um resultado diferente. Você sabe, Cláudio, quem está nos assistindo, qual é a diferença de arrecadação entre um jogo de futebol e um show? Um Bruno Mars, por exemplo. Qual que é a diferença? 4 vezes mais o jogo de futebol arrecada. Então a intencionalidade da gestão da Minas Arena era sobrepor os jogos com os números colhidos ali no que diz respeito aos shows que eles... que protagonizava tudo que acontecia no Gigante da Pampulha. Eles entendiam que o show era mais lucrativo. Exatamente. E queriam mostrar esses números. Eu entendo que foi isso que aconteceu. Até porque nesse comitê gestor teve uma discussão muito interessante, que era exatamente um erro que eu até apresentei na época para a diretoria do Cruzeiro, porque eu tinha feito um estudo em relação a isso, que queriam colocar grama sintética no Mineirão. E aí um questionamento que eu fiz na reunião foi o seguinte: por que não tem grama sintética na Inglaterra? Por que não tem grama sintética em países como a Alemanha, que tem um inverno rigorosíssimo? Quantas vezes a gente já viu os caras jogando na neve, literalmente? Por que nos Estados Unidos a NFL trocou boa parte dos gramados sintéticos pela grama natural? Hoje é raro você ter um ou outro campo lá. Aí eu me lembro de ter enviado para o Gabriel Lima 2 estudos, que inclusive eu queria chamar a atenção do Brasil para isso. Eu tenho dito isso, eu publiquei esses dias no meu Twitter, e pouca gente dá importância. Hoje você tem lá o estádio do Atlético Paranaense, aqui a Arena MRV, né, que está sendo colocada a grama sintética, o Allianz Parque, o João Avelange, o estádio João Avelange, né? Do Botafogo, né? Era João Avelange, agora já tem outro nome, Engenhão. Newton Santos. Eu tô antigo, hein? É eles que não gostam que chama de Engenhão. Mas é um eu Engenhão. tô antigo, era João Avelange, cara. Por que, Cláudio? Nós não temos grama sintética no resto do mundo. Porque nós temos 2 estudos interessantes. Do aumento considerável do número de contusões e da diminuição da vida útil do atleta. É danoso para o atleta. E segundo, um tipo de câncer raro. Estudo de Harvard. Se quiser, depois eu compartilho com você. Quero, sim. Os 2 artigos estão em inglês, você vai ler com tranquilidade. E aí começou essa discussão lá. No comitê gestor, vamos colocar grama sintética no Mineirão, que a gente faz uma adequação. E eu me lembro que tanto o Cruzeiro protestou, quanto eu levantei para dizer o seguinte: peraí, nós temos um contrato. Esse contrato reza o seguinte, que nós temos que ter no mínimo, 66 jogos de futebol por ano. Aí vem a Minas Arena e apresenta o estudo da UFMG. Muito interessante, inclusive não quiseram disponibilizar, que o meu interesse era dar publicidade para que as pessoas vejam o seguinte: como que o público do futebol é diferente do público que vem a um show. Como que, principalmente, num jogo do Cruzeiro, o público vem no dia antes, fica aqui nos hotéis, muita gente no interior, você tem uma movimentação em torno do estádio que começa desde cedo, 4 vezes mais a arrecadação dos jogos de futebol. E aí o questionamento: acabaram com as árvores ali na esplanada? Para quê? Não foi a esplanada preparada exatamente para se ter eventos? Então, aqui só para situar nesse começo de conversa o que foi conquista desde essa pressão. A garantia dos 66 jogos, que não acontecesse no gramado e que nós tivéssemos o Mineirão para aquilo que é o seu objetivo fundante, que é para abrigar jogos de futebol. E aí a gente percebe, né, que a Minas Arena sempre torceu o nariz para que isso não acontecesse de fato. A Minas Arena sempre priorizou os shows e tentando, como você disse, isso é novo para mim,
fazer um levantamento de estudo para que pudesse sair à frente dessa luta, né? Mas o estádio, quando foi inaugurado lá em 1965, se não me falta a memória aqui, ele foi fundado especificamente para ter jogos de futebol e não shows, né? Não para se tornar uma casa de shows. E aí entra, né, a opinião pública do torcedor a respeito de pseudos torcedores ou até mesmo torcedores que frequentavam. É claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e na época teve uma discussão muito forte por causa disso, porque tinha muita gente que defendia nas redes sociais, mas na hora que o show estava rolando, ele estava lá e tal, dando a sua contribuição. E tudo bem, eu acho que cada um entende da maneira que deve fazer. Só que dentro deste período todo, a gente viu quem se levantou para poder mudar essa história, esse contrato que eu acho que é imutável, né? Pelo que parece, é imutável, foram, na sua maioria, os torcedores do Cruzeiro, e agora somente os torcedores do Cruzeiro. Porque o Atlético tem sua própria arena, o América também tem o seu estádio para poder mandar os seus jogos, né? Dentro do Cruzeiro, eu não sei a que pé está, né, no que diz respeito a essa luta. O que eu sei é que voltou à tona. Começamos a falar novamente a respeito de o Cruzeiro possivelmente, no futuro, tomar frente à gestão da administração do estádio. Você acha que seria possível? Eu acho mais do que possível. Inclusive, eu sempre costumo dizer que tudo na política, e aqui eu estou falando como político, é uma questão de timing. Então, por exemplo, nós estávamos num timing importante ali para a abertura da CPI, tínhamos um apelo grande, tínhamos uma diretoria que não podia se manifestar, mas eu sei que nos bastidores ela apoiava, até porque tem muita coisa que me incomoda. Você lembra da nossa primeira conversa, dos números que eu apresentei, daquilo que até hoje o Estado gastou, que eu costumo dizer que nós poderíamos, com o que foi gasto, construir 4 hospitais regionais. Nós teríamos mais de 80 escolas que poderiam ser construídas com esse 1 bi e 400 milhões que o Estado teve que pagar para a Minas Arena até esse exato momento. E aí, quando eu falo de timing, é porque em determinado momento, quando mudou a gestão, o que eu ouvi é que, inclusive de gente de dentro do Cruzeiro, que a relação entre Minas Arena e Cruzeiro estava muito boa. Que o Pedrinho estava muito satisfeito com o tratamento que ele estava recebendo. E eu cantei a pedra, eu falei assim, até a hora que o Pedrinho perceber o quanto é prejudicial a gestão da Minas Arena e, consequentemente, o quanto que o Cruzeiro vai colocar de torcedor lá e não vai levar parte daquilo que é merecido. Porque eu não vou no Mineirão por causa da Minas Arena. Não. Eu não pago ingresso porque as meninas da Minas Arena me atendem muito bem na hora que eu estou entrando. Eu vou para assistir o Cruzeiro. Então, o que faz o Mineirão ser rentável para a Minas Arena hoje se chama Cruzeiro Esporte Clube. E, por exemplo, só cortando o senhor, e vai ser claro. Assim, por que, sendo os jogos mais lucrativos tanto para a Minas Arena quanto para o Cruzeiro, inclusive, né? Apesar de que coloca 4 milhões de renda, 1 milhão vai para os cofres do Cruzeiro. Mas por que, se a rentabilidade com o jogo ela é maior, por que insistir com os shows? Exatamente. O que a Minas Arena alega é que isso também está no contrato ali. E hoje você não teria em Belo Horizonte, mas isso é fato, um espaço que comportasse, por exemplo, grandes shows. Por isso que eles têm recuado. Se não me engano, esse ano serão só 2 shows no gramado, inclusive com a exigência de uma cobertura ali, fruto do comitê gestor. A maior parte dos eventos vai acontecer na Esplanada. A Stock Car, ela já também vai acontecer ali com uma estrutura que vai permitir que no calendário, no outro final de semana, o Cruzeiro possa mandar o seu jogo ali. Então, o que eu tenho percebido? Eu vou aqui ser sincero. Aí isso aqui é uma percepção do professor Cleiton. Não estou aqui dizendo que isso está acontecendo. Pelo que eu tenho conversado, pelas últimas reuniões do comitê gestor, e por uma coisa simbólica, que eu queria chamar a sua atenção, Cláudio, de quem está nos assistindo. O homem forte da Minas Arena
e quando eu falo homem forte da Minas Arena, não só da Minas Arena, mas do grupo que compõe a Minas Arena, chama-se Samuel Lloyd. Quando Samuel Lloyd sai da gestão da Minas Arena e vai ali para Ubers, que agora me fugiu o nome, daqui a pouco eu vou consultar aqui, mas o consórcio Minas Arena hoje faz parte de um grupo muito maior, que controla determinados espaços no país que são muito mais tranquilos de você fazer a gestão e não tem nenhum tipo de amolação. Ninguém vai te encher o saco. Quem que vai encher o saco, por exemplo, quando você faz um show no Ibirapuera? Não, ninguém quer nem Certo? saber. Alguém vai encher o saco se as cataratas de Foz do Iguaçu elas não estão com volume de água como... Acho que Davi, consulta aí para mim. Aliás, empresta meu celular aqui. Eu vou falar o nome certo da empresa. O Samuel foi fazer a gestão dessa empresa, que é a empresa Mas maior. faz parte do grupo, né? Faz parte do grupo, é o grupo... Então o Samuel Lloyd não foi demitido. Não. Ele foi promovido. Ele foi promovido. Ele foi promovido. Urbia Parques. Aí, só para quem está nos assistindo. Olha lá. A Urbia Parques controla o Ibirapuera, as Cataratas de Foz do Iguaçu. Já esteve lá? Não. Recente. Fui ver o Cruzeiro no Paraguai e fui de carro. Eu estava lá, fui de carro. Foi passar raiva de carro. Fui passar raiva de carro. Mas foi boa a viagem. Mas quando eu resolvi que eu ia visitar as Cataratas de Foz do Iguaçu, eu não quis mais. R$72. Só para visitar. Você paga para o consórcio Minas Arena, para a Urbia Quem Parques. gere isso é a Urbia Parques. Exatamente. Aí a pergunta que eu deixo aqui é o seguinte: você acha que controlando tantos espaços assim, citei dois, mas o Parque Nacional do Cantareira, que hoje é da Urbia Parques, que é do consórcio Minas Arena, nesses lugares você não tem torcedor falando na cabeça, você não tem imprensa falando na cabeça, você não tem deputado pedindo CPI.